seja muito bem-vindo ao canal da Complementar. Neste vídeo daremos sequência ao dimensionamento dos condutores, verificando agora o critério de proteção contra sobrecargas. Neste critério, nós também já verificaremos qual será a corrente nominal do dispositivo de proteção contra sobrecargas para estes condutores. Nos vídeos anteriores, nós vimos como fazer o dimensionamento pelos critérios de seção mínima, capacidade de condução de corrente e queda de tensão. E até agora, a seção normalizada escolhida foi de 1,5 mm². Foi a maior seção calculada até então. E é com essa seção que nós vamos continuar o nosso dimensionamento. O primeiro passo a se fazer no critério de proteção contra sobrecargas é calcular a capacidade de condução de corrente corrigida, ou seja, a capacidade de condução de corrente da seção escolhida vezes os fatores de correção determinados. Nesse caso, a capacidade de condução de corrente é igual a 17,5 amperes. Se você não se lembra como nós obtivemos esse valor, volte e assista os vídeos anteriores. Os fatores de correção por temperatura e por agrupamento são, respectivamente, 0,94 e 0,7. São os mesmos valores que nós obtivemos lá no critério de capacidade de condução. Lembrando que o nosso circuito ele não é enterrado e ele não é trifásico com neutro carregado. Então, os fatores de correção por resistividade térmica do solo e por carregamento do neutro, nós não precisamos considerar nesse cálculo. Assim, a nossa capacidade de condução de corrente corrigida será igual a 17,5 vezes 0,94 vezes 0,7, ou seja, aproximadamente 11,52 amperes. O próximo passo é verificar as duas inequações que garantem a proteção contra sobrecargas. Como que funcionam essas inequações? A primeira delas diz o seguinte: a corrente de projeto deve ser menor ou igual à corrente nominal do dispositivo, e essa deve ser menor ou igual à capacidade de condução de corrente corrigida, que nós acabamos de calcular. Bom, a corrente de projeto é igual a 5,93 amperes. É a mesma lá do critério de capacidade de condução de corrente. E a capacidade de condução de corrente corrigida nós acabamos de calcular e é igual a 11,52 amperes. Nesse momento, nós precisamos decidir qual dispositivo de proteção será utilizado. Se será um fusível, se será um disjuntor. Se for um disjuntor, esse disjuntor vai seguir a NBR 60898 ou vai seguir a NBR 69472, se vai ser um disjuntor industrial, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse momento. Nesse caso, por se tratar de uma instalação residencial para fins habitacionais, nós vamos utilizar disjuntores que seguem a norma NBR 60898. Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares. Eu estou com um catálogo de um fabricante aberto e veja que o fabricante ele me informa que esse disjuntor ele segue tanto as normas 69472 e ele também está certificado conforme a norma 60898. Por que essa informação é importante? Para determinarmos a segunda inequação. A segunda inequação diz o seguinte: I2, que é a corrente convencional de atuação, deve ser menor ou igual a 1,45 vezes a capacidade de condução de corrente corrigida. A capacidade de condução de corrente corrigida nós já conhecemos e é igual a 11,52 amperes. Porém, a corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção depende da sua norma de fabricação. E no caso dos disjuntores fabricados pela 60898, esse valor de 2 é igual a 1,45 vezes a corrente nominal desse dispositivo de proteção. Ou seja, eu fico com 1,45 vezes IN, que tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes 11,52. Se eu tenho 1,45 do lado esquerdo da inequação e 1,45 do lado direito da inequação, eu posso cortar 1,45. E eu vou ficar com o seguinte: a corrente nominal do dispositivo de proteção tem que ser menor ou igual a 11,52. Ou seja, eu poderia até desconsiderar essa segunda inequação, pois esse trecho aqui já está contemplado na primeira inequação. Lembrando que isso se aplica aos disjuntores fabricados segundo a 60898. Para outros tipos de disjuntores e para fusíveis, eu tenho sim que considerar a segunda inequação, pois eu não vou poder fazer essa simplificação de cortar 1,45 de um lado e 1,45 do outro lado da inequação. Aqui tem um detalhe bastante importante. Quando a gente está falando na corrente IN, ou seja, na corrente nominal do dispositivo de proteção, ela tem que ser corrigida por alguns fatores de correção apresentados pelo fabricante. Ou seja, não são os mesmos fatores de correção que nós vimos lá na NBR 5410 no critério de capacidade de condução de corrente. São outros fatores de correção que o fabricante vai ter que te fornecer. Um deles é mostrado aqui.
Nesse caso, ele mostra que a corrente nominal do dispositivo de proteção dele é afetada pela altitude, ou seja, se a sua instalação está até 2.000 metros do nível do mar, a corrente nominal não sofre nenhuma alteração. Porém, se ela está a 3.000 metros de altitude, a corrente nominal ela vai ter que ser multiplicada por um fator de 0,96. E se for uma altitude de 4.000 metros, essa corrente nominal vai ter que ser multiplicada por um valor de 0,93. No nosso caso, como a instalação elétrica está sendo feita em Curitiba, a altitude de aproximadamente 1.000 metros, a corrente nominal não sofre nenhuma correção nesse sentido. Outro fator de correção que pode ser fornecido pelo fabricante está relacionado com a temperatura na qual esse disjuntor estará inserido. Veja que para uma temperatura de 30 graus Celsius, os disjuntores eles não apresentam nenhum fator de correção. O disjuntor com corrente nominal de 1 A vai continuar tendo 1. O disjuntor de 10 A vai continuar tendo os seus 10 A de corrente nominal. Porém, com o aumento de temperatura, 40 graus Celsius, 50 graus Celsius, 60 graus Celsius, esse disjuntor começa a ter a sua corrente nominal reduzida. Se a temperatura se reduz, 25 graus Celsius, 20 graus Celsius, 10 graus Celsius, essa corrente nominal ela vai aumentando. Então, além da altitude, você deve considerar também os efeitos da temperatura sobre o seu dispositivo de proteção. No caso, nós estamos considerando uma temperatura ambiente máxima de 33,9 graus Celsius para Curitiba e o primeiro valor de temperatura que é apresentado pelo fabricante, que apresenta uma desclassificação desse disjuntor, ou seja, uma redução no seu valor de corrente nominal, é de 40 graus Celsius. Então, nós vamos continuar considerando a corrente nominal do dispositivo de proteção. Porém, se você está fazendo instalação elétrica para algum ambiente onde a temperatura daquele ambiente vai ser de 40 graus Celsius, por exemplo, no interior do painel, você deve levar em consideração esses fatores de correção no cálculo da corrente nominal do dispositivo de proteção. Bom, nós sabemos que a corrente nominal do nosso dispositivo deve estar entre 5,93 amperes e 11,52 amperes. Basta agora buscar no catálogo de fabricante qual dispositivo possui uma corrente nominal que nos atenda, ou seja, deve estar entre 5,93 e 11,52. Olhando no catálogo desse fabricante, nós temos as seguintes opções, disjuntores de 2, 4, 6, 10, 16, 20 e assim por diante. Os disjuntores de 6 e 10 amperes nos atendem, pois 6 é maior que 5,9 e menor que 11 amperes. A mesma coisa acontece para o disjuntor de 10 amperes. Ele é maior que 5,9 e menor que 11 amperes. Nesse caso, eu poderia selecionar qualquer um desses dois disjuntores que eu estaria atendendo a NBR 5410. Nesse caso, vamos continuar com o disjuntor de 10 amperes. Basta então substituir IN por 10. Eu tenho que 5,93 é menor ou igual a 10 e 10 é menor ou igual a 11,52. Mesma coisa na equação de baixo, 10 é menor ou igual a 11,52 amperes. Veja que eu não precisei fazer nenhuma alteração no valor da seção nominal desse condutor. Ou seja, o disjuntor de 10 amperes, nessas condições, coordena para proteção contra sobrecargas com o nosso condutor de 1,5 mm². Logo, o critério de proteção contra sobrecargas está atendido considerando um disjuntor NBR 60898 de 10 amperes coordenando com um condutor de 1,5 mm². Logo, a corrente nominal do nosso dispositivo de proteção será 10 amperes e nós podemos continuar utilizando a seção de 1,5 mm². E assim finalizamos o critério de proteção contra sobrecargas. Eu posso voltar no meu projeto e colocar agora a informação da corrente nominal do dispositivo de proteção, ou seja, 10 amperes. Falta agora fazer o critério de proteção contra curtos-circuitos e o critério de proteção contra contatos indiretos. Lembrando que nós disponibilizamos uma planilha que realiza todos esses cálculos pelos 6 critérios de dimensionamento lá no nosso curso de dimensionamento de condutores. O link está na descrição desse vídeo. Espero que tenha ficado claro como fazer o dimensionamento pelo critério de proteção contra sobrecargas. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram no @complementaroficial. E até o próximo vídeo.